Senhor presidente, senhores deputados, nossos visitantes, nossas visitantes. Senhor presidente, hoje eu sei que nós vamos fazer a segunda votação da mensagem do governador. Obviamente que há, da parte tanto da bancada da oposição como dos deputados independentes, uma posição que já foi, na última terça-feira, já foi manifestada, mas é preciso, senhor presidente, que nós façamos aqui alguns comentários a respeito desta votação, mas não é esse o principal objetivo de ouvir a tribuna no dia de hoje. Na última terça-feira eu falei que nós não votávamos e não recebíamos também, deputado Nereu, com satisfação o fato de termos que recorrer ao Poder Judiciário e fomos derrotados na primeira vez, fomos derrotados talvez na segunda, não se sabe exatamente o que aconteceu. O deputado Nereu fez questionamento de ordem, inclusive, sobre a forma de votar. Vamos fazer, se aprovado aqui e na sequência transformado em lei, vamos fazer, obviamente, mais uma vez, vamos buscar o Poder Judiciário para, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, barrarmos esta aqui, no nosso entendimento, é uma votação totalmente equivocada do ponto de vista da sua legalidade e da sua constitucionalidade. Obviamente que, no dia que nós votamos aqui, senhores deputados, eu vi, na sequência, algumas situações que, eu não diria que me surpreenderam, mas que não são necessariamente verdadeiras, pelo menos no meu entendimento. Eu vi algumas postagens, inclusive, feitas entre nós mesmos, entre deputados, onde se dizia que, infelizmente, era preciso, há uma postagem dessa, deputado Plauto, e Vossa Excelência discute muito com os deputados de Ponta Grossa, aliás, faço aqui um parênteses, sabe Vossa Excelência, o deputado Pérez, que o terreno de Ponta Grossa vai ser vendido, da Codapar. O lance mínimo que o governo do Estado está colocando, embora nós achemos que vale 70 milhões, é de 13 milhões de reais. Então, dá a impressão que, como Vossa Excelência, o Pérez e também o Paulinho votaram contra, tinham razão para votar contra. Mas os deputados conversam e a gente acompanha. E num dos posts, eu vi que a alegação é que nós tínhamos que votar favorável à mensagem do governador, porque, infelizmente, o PT quebrou o país. E aí eu fico me perguntando, os mesmos deputados que votaram a favor do acordo, nós já estávamos sob o governo do Partido dos Trabalhadores. Nós já estávamos vivendo um período em que o DEM e o PSDB, desde o dia da eleição, o dia posterior à eleição, pediu o impeachment da presidente Dilma. Nós já tínhamos um senador, o senador Aécio, que dizia que se a presidente Dilma ganhasse as eleições, quebrariam o país e derrubariam a presidente Dilma. Então, de quem é a culpa? De quem disse explicitamente que ia quebrar o país para derrubar a presidente da República? Ou de quem achou que era possível votar naquela situação para aplacarmos um pouco os servidores públicos e depois, na sequência, dar o balão, usando uma linguagem bem chula, e dizer que agora é o problema da crise. A mesma crise de hoje é a crise de um ano e meio atrás. Aliás, agora está agravada, porque o senhor Michel Temer só tem feito piorar a crise que nós vivemos. Com o Gedel, que passa a mão na cabeça, com alguns ministros que saem, outros que entram, mas esse é um outro problema. Agora, alegar que o problema é da crise, nós temos uma alternativa. Por que que, então, se é falta de recursos, não se aprova aqui um projeto que foi apresentado como requerimento, depois, posteriormente, seria uma emenda do deputado Pérez e de outros deputados, não obtivemos as 18 assinaturas? Talvez os nossos visitantes não saibam, mas os deputados sabem, que o Fundo de Participação dos Estados, até 2010, ficava 100% com o governo do Estado. A partir do orçamento de 2011, final de 2010 para 2011, parte dele passou a ser distribuído entre a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça
e Ministério Público. Hoje há uma notícia dos jornais que avalia que nesses 3, 4 anos deixou-se de repassar ao Poder Executivo cerca de 3,5 bilhões de reais. Por que a Assembleia não vota, então, que esses percentuais que estão sendo repassados para esses 3 poderes, que todos os anos a Assembleia devolve recursos, que tem dinheiro também nos demais poderes, tanto é que no Judiciário se paga auxílio moradia, no Tribunal de Contas se paga auxílio moradia, no Ministério Público se paga auxílio moradia e outros auxílios. Por que não fazer com que esses recursos voltem para o Poder Executivo e se pague aquilo que se deve? Então é lógico, quem vota dizendo que o problema é da crise, vamos resolver a crise, senhores deputados. Vamos tirar de quem tem mais e colocar onde precisa mais. E aí eu tenho acordo com o que o ministro está fazendo, o secretário da Fazenda tem dito, embora só diga, mas não cumpra, porque não orienta a sua base para votar a favor da sua medida. Não adianta ficar no palácio aqui do outro lado da rua, dizendo que precisam de 600, 700 milhões, se não orienta o líder do governo, e o líder do governo não orienta a sua base para aprovar isso. Isso é vender ilusões. Nós temos como resolver os 600, 700 milhões que faltam. Faça-se uma emenda e aprove-se os valores que hoje são transferidos para o Poder Judiciário, para o Poder Legislativo e para o Ministério Público, e que se realoque esse valor novamente no orçamento, como era feito até 2010, e aí não tem desculpa para não pagar. Então, eu vejo que às vezes parece que nós temos uma prática de 2 discursos. O discurso bonzinho, quando se vai na escola, no hospital, vai buscar algum tipo de apoio junto ao servidor público e diz que o problema é da crise, o problema é do PT que quebrou o país, o problema é da Dilma, o problema é do Lula, o problema é do Palocci, o problema do PT que está acabado, que não serve para mais nada. E o discurso feito aqui dentro, que é preciso dizer amém para todo mundo. Um dia, esses discursos serão incompatíveis. Um dia, não sei quando, talvez os servidores públicos percebam de fato que há 2 discursos, porque há condições de resolver. Mas eu creio que isso se faz na política, se faz no dia a dia, se faz debatendo, senhor presidente e senhores deputados. O que me parece contraditório é fazermos um discurso para fora e não fazermos uma pressão para que o governo libere esses mesmos valores, que aliás são seus, segundo o senhor Carlos Alberto, e oriente a sua base. São 33 deputados, que se orientados, eu não tenho a menor dúvida, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica à base aliada do governo, porque quem é governo é para governar, e é para ficar junto com o governo, não tenho dúvidas disso. Mas é fácil de resolver. Oriente, mas não faz o discurso dizendo que não podemos dar aumento ao servidor por causa da crise. Mas que crise? Se 600 milhões de reais estão sendo transferidos dos cofres do Poder Executivo, deixando de pagar aposentadorias e pensões, reajustes, para a Assembleia, para o Tribunal de Justiça e para o Ministério Público. Que crise que, como disse aqui o deputado Maurício Requião, permite que você faça uma licitação. O deputado Maurício Requião acabou de me informar que o governo se fará uma licitação para a publicidade, 135 milhões. Que crise é essa, deputado Maria Vitória, que transfere 135 milhões dos cofres do Estado para a publicidade, para dizer que o senhor Alberto Richa é o melhor candidato ao Senado? Que crise é essa? Que crise é essa que só sofrem aqueles que já são penalizados por terem os menores salários? Que crise é essa que nós vemos todos os dias, que não é fabricada, mas que atinge de forma diferente o agente penitenciário e o servidor do Poder Judiciário? Que crise é essa que atinge de forma diferenciada o professor
e o deputado. Que crise é essa que atinge, não da mesma forma, o que recebe auxílio moradia e o que não tem moradia? Não há como você fazer uma distribuição de renda, de recursos, de responsabilidade, onde apenas um lado perde. E é por isso, senhores deputados, que hoje há mais um motivo para que nós fiquemos bastante preocupados. O Congresso Nacional, ontem, até, segundo o seu presidente, Rodrigo Maia, até 2 horas da manhã, fez um grande debate sobre um projeto chamado 10 medidas contra a corrupção, que em alguns pontos nós temos acordo, em outros nós temos divergência, principalmente naqueles que retiram direitos de habeas corpus, naqueles que prevêem que você pode obter provas ilícitas de boa-fé, que para mim isso significa torturar alguém e obter a prova, mas é de boa-fé, que diz que você poderá denunciar e se for recuperado o produto da corrupção, parte pode ficar com você. Esse projeto que a população não conhece, porque só conhecia os tópicos, mas está sendo debatido. E aí, para surpresa nossa, fala-se hoje que o Congresso fará a grande marmelada. Só falta o Congresso fazer uma chamada, deputado Romanelli, para anistiar o Caixa 2 e tudo mais que vem na sequência de todos aqueles que praticaram crimes daqui para trás. Porque o Odebrecht vai fazer a delação de mais de 200 pessoas e vai envolver o PSDB, vai envolver o DEM, vai envolver todos os partidos. E aí tem que ficar para trás, porque o PSDB é intocável. Na Lava Jato são mais de 500 pessoas denunciadas. Na Lava Jato, nesses 2 últimos dias, nós vimos um debate intenso entre os advogados do ex-presidente Lula e 6 delatores. Os 6 delatores que disseram que em nenhum momento tiveram qualquer contato com o presidente Lula. Os 6 delatores que em nenhum momento disseram que conheciam qualquer tipo, repito, qualquer tipo de ilícito praticado em Guarujá, no Triplex, ou em Atibaia, até porque parece que essa é a maior preocupação que nós temos em Curitiba. Os 6 delatores, que entre eles um diz que tinha sim entrado em contato com o Departamento de Estado nos Estados Unidos para ajudar a justiça americana a entrar com um processo contra a Petrobras, de bilhões de reais. Fico imaginando aqui, se na França, um delator dissesse: eu vou entrar em contato com os Estados Unidos para entregar uma empresa estatal francesa sem passar pelo Departamento de Estado francês. Fico imaginando o contrário, se uma pessoa nos Estados Unidos fizesse a mesma coisa e fizesse uma denúncia contra a Chevron ou contra a Exxon e possibilitasse que a justiça brasileira, ou aqui no Equador, onde a Chevron fez barbaridades, pudesse processá-la. Talvez fosse para Guantánamo, mas aqui ele passa a ser elogiado. Fico me perguntando o que acontece quando delações são feitas e na metade são cortadas, porque não é bom que cheguem a público. Fico me perguntando por que o senhor Scaff, que pagou o Pato para que o Pato viesse para a rua, e que é hoje denunciado, inclusive, ter recebido também dinheiro de Caixa 2 para poder, na sua campanha, segundo o publicitário, fazer a sua campanha. O senhor Serra, que foi denunciado por ter dinheiro na conta na Suíça. O senhor Gedel, que está na Bahia. E assim vai. Fico me perguntando se essa anistia geral, ampla e irrestrita, não deveria vir, se for feita, e tomara que não seja, mas se for feita, se ela não deveria vir precedida de uma música, ou pelo menos de uma chamada para todos aqueles que foram para as ruas, para todos aqueles que acreditaram que derrubando a presidente Dilma salvariam o país. E eu acho que foram de boa fé, alguns foram de boa fé. Fico me perguntando se o Congresso, ou as delações que estão sendo feitas, não devessem fazer uma chamada respeitável público e seguir na sequência com aquilo que alguns aqui, quando criança,
ouviam quando entravam nesse tipo de espetáculo. Porque é isso que nós estamos vendo hoje. É vergonhoso que o nosso país tenha, no Congresso Nacional, uma articulação para anistiar todos os crimes. Porque, volto a dizer, o PT está pagando duramente. As eleições mostraram isso. O PT é o partido do demônio, como alguém diz aqui. O PT é o partido da corrupção. O PT é o partido dos bandidos. O PT é o partido que fez, como disse hoje alguém, o FIES, e que o FIES deixou um rombo. É o partido do Bolsa Família, que servia só para reeleger. É o partido que queria a Petrobras construindo navios, que queria a Petrobras construindo sondas, que queria a Petrobras não vendendo os gasodutos como vendeu para Brookfield agora por 6 bilhões, que queria que não fosse vendido a Liquigás por 2 bilhões quando ela vale 13. Esse é o PT. Esse é o PT, que está colocado como sendo o pior de todos os partidos do mundo. Mas e agora, quando chega na hora de encontrar com o PSTB 45, com o DEM, por que que tem que haver anistia? Porque vão todos para a cadeia? É por isso? Por que que tem que haver anistia agora? É essa a pergunta. Nós não podemos fazer o papel de santos porque não somos santos. A política tem os seus problemas, nós sabemos disso. Mas eu ouvi muito o deputado Hussenbach. Eu ouvi muito, durante 3 anos, ouvi muito críticas, algumas pertinentes, e o deputado Pex veio aqui e reconheceu, nosso partido cometeu erros que não poderia cometer. Infelizmente, paga por eles. Não sabemos o que vai acontecer com o PT nas próximas eleições, nem no próximo período. Fala-se, inclusive, em retirar a legenda. Não se sabe o que vai acontecer. Partidos são feitos por pessoas. Não é o partido do bem, o partido do mal. Mas há pessoas de bem e há pessoas que não são de bem dentro de todos os partidos. A pergunta que se faz é, quando a presidente Dilma disse que queria criminalizar o Caixa 2, o Congresso recusou. O Congresso recusou. Quando se disse que era preciso fazer uma reforma política, o Congresso recusou. Da mesma forma que hoje, quando se diz que o senhor Gedel não pode continuar como ministro porque ele exerceu a advocacia administrativa, se diz que tem que passar a mão na cabeça porque é um crime menor. Então nós vamos sendo seletivos. Para alguns, a lei. Para outros, o rigor da lei. E para os amigos, nem a lei. É esse tipo de coisa que nós temos que fazer o debate. Eu volto a dizer, senhor presidente e senhores deputados, nós nos perguntamos aqui o que diremos aos aposentados, aos pensionistas, aos PSS que não terão reajuste. O que diremos quando nos perguntarem, e perguntarem para os senhores, mas e o teto, que diz que quando passa é inconstitucional, mas 78% do judiciário recebe. Mas e o teto, que quando passa é inconstitucional, mas muitos dos 3 poderes recebem. Por isso nós temos um pedido de informações para saber quantos são aqueles que passam do teto no Legislativo, no Executivo, no Judiciário e no Ministério Público. Porque esse funcionário público que não terá sequer a inflação deve se sentir um otário. E aí pergunto mais. Crimes de responsabilidade, nós temos que responder. Por que que o Poder Judiciário e o Ministério Público não podem responder? São perguntas, senhor presidente, que nós fazemos aqui, e eu faço questão sempre de dizer, respeito todos os partidos. Respeito todos os partidos. Respeito todos os deputados e as deputadas. Mas nós temos que ser muito claros. Nessa história aqui, há lado. Nós estamos do mesmo lado que estávamos quando aprovamos a medida que fez com que nós encerrássemos a greve e prometêssemos que haveria aumento salarial. E vamos continuar desse mesmo lado, porque não temos 2 caras. Obrigado.